Queria, em primeiro lugar, cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Doutoras, e agradecer o contributo que aqui nos trouxeram hoje. Julgo que o Grupo Parlamentar do PCP, tendo sido responsável por esta audição, julgo que nos podemos sentir positivamente responsabilizados por termos proposto que ela se realizasse, tendo em conta o contributo que aqui nos trouxeram, não só em relação à situação, à abordagem mais geral da situação que pode resultar com a instalação, com a criação destes tribunais, mas até pelo contributo mais detalhado da apreciação da própria proposta de lei. E a primeira pergunta que queria fazer, sobretudo tendo em conta a exposição detalhada e, portanto, o estudo aprofundado que fizeram da proposta de lei, tendo em conta que no preâmbulo, e esta questão não é referida, a primeira questão que queria colocar é se o Tribunal alguma vez foi ouvido na preparação desta proposta de lei e na preparação destas medidas. Porque estou em crer que depois da exposição que aqui nos fizeram, particularmente depois dos reparos que nos deixaram em relação à contabilização dos números, dos processos, ou à impossibilidade de contabilização dos números destes processos por parte da Direção-Geral da Administração da Justiça, tendo em conta os chamados de atenção que aqui nos deixaram para os impactos negativos que algumas destas medidas podem ter, estou em crer que talvez tivesse sido avisado ouvir o próprio Tribunal, que tem a seu cargo a competência de muitas destas matérias que são visadas pela proposta de lei na preparação destas medidas. Duas questões muito concretas e que têm que ver com as propostas de instalação em concreto que esta proposta de lei apresenta, e em primeiro lugar em relação à propriedade intelectual. Queria primeiro dar uma nota, que é uma nota comum, quer em relação às questões da propriedade intelectual, quer em relação às outras matérias em competência, em relação à concorrência, regulação e supervisão, que é das óbvias vantagens que há na especialização dos tribunais nesta matéria, particularmente quando, do ponto de vista de outros operadores judiciários, particularmente dos advogados, há já uma significativa especialização no tratamento destas matérias. É fundamental que também da parte dos magistrados, portanto, da parte dos tribunais, haja essa especialização para que por desigualdade de armas, digamos assim, a resposta na realização da justiça não fique comprometida. E, portanto, estamos de acordo em relação à necessidade de especialização. E, portanto, em relação à matéria da propriedade intelectual, já hoje há especialização em relação ao tratamento desta matéria. Porque quer pela competência que está atribuída ao Tribunal de Comércio, quer pela competência que a Lei 52 de 2008 prevê que possa ser atribuída aos juízes de comércio nas novas comarcas, com os exemplos que já aqui foram dados hoje, essa especialização já existe, ou pelo menos estão criadas as regras legais que permitem a atribuição dessa competência especializada. E a questão que coloco é precisamente esta. Esta proposta de lei parece ser, em relação à matéria da propriedade intelectual, parece apontar num caminho oposto àquilo que a Lei 52 de 2008 previa, com a possibilidade de instalação do juízo de comércio e de atribuição de competência ao juiz de comércio. Obviamente que nunca da parte do PCP tivemos a ilusão, nem sequer a pretensão de considerar adequada a criação de um juiz de comércio em cada tribunal de comarca. Agora, a possibilidade de instalar mais que um juízo de comércio em todo o país, de forma a garantir, por um lado, a especialização, a abordagem especializada, digamos assim, do ponto de vista do tribunal, garantindo que, por força da competência territorial, não se criava uma organização macrocéfala que depois se mostrasse incapaz de resolver os problemas, nós julgávamos que essa podia ser uma vantagem com o mecanismo previsto na Lei 52 de 2008. E, portanto, a questão que vos queria deixar é esta. É positiva esta inversão de rumo ou dever-se explorar as potencialidades que a Lei 52 de 2008 abre em relação à possibilidade de instalação de juízo de comércio em mais que uma comarca, não sendo eles obrigatórios, não sendo a sua criação obrigatória em todas as comarcas. Segunda questão, tem que ver já com as matérias da concorrência, da regulação e da supervisão. Em primeiro lugar, para reforçar aqui uma nota que já nos foi deixada entre as audições, de que se trata de matérias muito diferentes. As matérias da regulação não têm obrigatoriamente que ver com as matérias da concorrência, nem elas têm a ligação direta necessária. E, portanto, aparentemente, trata-se de um tribunal que tem uma competência homogeneizada, digamos assim, e de facto ela não é homogeneizada. São matérias que são muito diferenciadas. E em relação a esta matéria, então, em relação à especialização, não há quaisquer ganhos. Porque aquilo que já se prevê hoje, aquilo que já é hoje uma competência em matéria de
nestas matérias, uma competência exclusiva do Tribunal de Comércio acabaria por resultar, digamos assim, na transferência para um outro tribunal, localizado eventualmente de um outro ponto do país, mas que nesta matéria não teria grandes vantagens. E uma vez mais a questão tem que ver com o contraponto em relação à Lei 52 de 2008, particularmente em relação àquelas que eram as regras previstas na Lei 52 de 2008, que permitiam que, em matéria de direito de controle nacional, de matéria da concorrência, particularmente em matéria da concorrência, essa competência pudesse ser distribuída por juízo de comércio ou juízos de pequena instância criminal ou média instância criminal, ainda que esta solução possa ser discutível. A questão é, uma vez mais, esta mesma, que é, até, e sobretudo, julgo que agora sublinhada com estas chamadas de atenção que nos deixaram relativamente aos conflitos de competências que se vão suscitando depois ao nível dos tribunais superiores. A questão é esta, se haveria ou não vantagem em explorar, uma vez mais, aquela possibilidade de distribuição de competência por outros juízos de comércio e também, neste caso, por juízos de pequena ou média instância criminal, em contraponto a esta intenção de centralização, né, de competência num único tribunal. E uma outra questão, para terminar, que tem que ver, que abrange estas duas anteriores, portanto, matérias quer relacionadas com propriedade intelectual e direitos de autor, quer matérias relacionadas com concorrência, regulação e supervisão. E que tem que ver com um outro nível da especialização, que é o nível dos tribunais superiores. Que consideração é que vos merece a necessidade de especialização nestas matérias também ao nível dos tribunais superiores? Ou seja, no momento em que estamos a discutir uma proposta de lei que tem uma perspectiva ainda que essa perspectiva seja discutível em relação à proposta concreta que temos pela frente, mas a perspectiva é de facto a de garantir condições para a especialização dos tribunais nestas várias matérias, em que medida é que se deveria ou não considerar esta necessidade de especialização também ao nível dos tribunais superiores, e se tiverem alguma solução, digamos assim, que em concreto nos possam avançar, obviamente que agradecemos. Foi até colocada pelas senhoras juízas e que tem que ver com os meios que são colocados à disposição dos tribunais para cumprirem a sua missão, porque obviamente podemos ter a melhor arquitetura jurídica, se faltarem os meios, nada pode funcionar. E uma vez que colocaram essa questão com um nível de concretização muito significativo, queria deixar duas questões concretas. Primeira, se tem alguma noção mais exata do déficit dos quadros do Tribunal de Comércio, quer em termos de funcionários, quer em termos de magistrados, perante as necessidades do Tribunal? E uma segunda questão tem a ver com as assessorias técnicas. Qual é exatamente a importância das assessorias técnicas nestas matérias e qual é a situação existente e aquela que deveria existir em relação à possibilidade dos magistrados recrutarem as assessorias técnicas necessárias ao cumprimento da sua missão?